Uma coisa boa na vida é sentir saudade. Ela é um misto de muitos momentos especiais que nós vivemos e que sim, nós queremos viver de novo. E no fechamento de um ciclo, como foi 2025, quando eu dei aqui o meu último boa noite daquele ano, eu agora digo boa noite para o meu primeiro Dudu Night de 2026. E estava com muita saudade de estar aqui com vocês nesta noite. É um momento de tranquilidade, eu espero que para você, mas muito para mim. Nossa rotina é muito corrida, muitas coisas acontecem. E estar aqui falando por 1 hora sobre a vida é muito importante. Eu sinto saudades disso. E quando eu digo isso com Unimed Vale dos Sinos e Calçados Beira Rio, eu hoje escolhi, e tenho a honra de ter essa escolha aceita, de uma pessoa que entende muito sobre as fases da vida. Afinal, ele nasceu em Santana do Livramento, parou na capital, estudou jornalismo aqui onde nós estamos, na PUC, foi para a RBS, se tornou um dos maiores talentos do Rio Grande do Sul, criou programas, foi um grande nome do rádio, da TV, do entretenimento, da comunicação, continua sendo, e agora está numa nova fase de vida, curtir a família e também contar muitas histórias. Ele é colorado como eu, e claro que eu estou falando de Luciano. Igual o Pavarotti, Luciano Potter. Luciano Potter. Obrigado, cara, que apresentação bonita. Ah, mas tu merece. Muito Grande mais ano, do que isso. grande ano pra ti, pra nós. Pra nós. Um ano de conquistas, um ano de vitórias, de tranquilidade e felicidade. É o que nós buscamos, Luciano Potter. Parecia que tu tava falando do Inter, mas na hora que tu falou tranquilidade, eu vi que não era do Inter. Tensão. Já não era mais do Inter. Tensão total. Tensão. Tu tava lá falando em 2025, eu tava lá, né? Tu tava com o Lelê lá, né? Eu encontrei o Lelê lá. E aí sentaram juntos. Foi um jogo estranho, que todo o Colorado foi lá pra ver o rebaixamento, né? É óbvio que tu tem uma esperança, eu achava que era bem possível o que realmente aconteceu, né? Mas todo mundo tava meio envergonhado, né? Tinha 22.700, 900 colorados. Uma coisa patética. Até pedi isso pro presidente do Inter liberar esses colorados, né? Pro ano inteiro, porque quem foi naquele jogo lá realmente merece, né? Mas enfim, cara, acabei vivendo umas coisas mais legais que eu vi com o Inter na minha vida. Eu também. Eu não quero viver aquilo sempre, né? A gente se encontrou no final lá, se abraçando. Se né? abraçamos, Porque eu comecei a abraçar com um monte de... Aí eu me abracei com muitas pessoas desconhecidas. Comecei a encontrar pessoas conhecidas, exatamente. Aí encontrei o Teteu Severo lá com a guria dele lá embaixo. O pai dele. O Lelê encontrei na metade do jogo, aí o Lelê vem pra cá. Não, vem pra cá porque foi aqui que eu vi o gol do Dunga. Em 99, na falta do Celso. Falando em Dunga, eu preciso falar uma coisa. O nosso grande especialista em redes sociais, né? As postagens do Dunga são espetaculares. Ele botou uma música no story. Achei espetacular. Não, eu vi os guris os cariocas, aqueles engraçados, cara. São bons pra cacete. Cariocas. Que falam de futebol, que usam mullets. O craque... deles falou que eles adoram a rede social. Óbvio que tira Pra mim é a melhor de todas. É muito bom, né? O Corrales aqui, que tá nos assistindo, que entende mais, tem que se inspirar na rede social do Dunga. O Dunga parece que é o Dunga que posta, mas tem uma empresa pensando em postar aquilo lá. Claro! Né? Evidente que sim. Um beijo pro Dunga. É o mal-humorado mais legal que eu conheço. É verdade. É um ícone. É um e ícone do bem. E ele tem uma coleção de artigos esportivos da seleção brasileira na casa dele. Artigos esportivos da seleção brasileira. Ele guardou tudo que tinha. Tudo. Tudo. Ele trocou muita camiseta, obviamente, né? Mas ele tem meia calção desde a época da Topper da década de 80. Nossa. Até ele parar de jogar. Que Quando loucura. ele para de jogar, já é Nike. Já é Nike. Então ele pegou Topper, Umbro e Nike para os amantes desse tipo de material, assim, nossa. É uma coisa... Ele tem que fazer um museu, na real. Tem, é evidente. Não fez ainda. Porque ele tem que cuidar de algumas coisas de abrigo, sabe? Da Topper. Que tu vai na internet, entra aí e tá R$8.000 uma peça. Quilo. É de colecionador mesmo. Colecionador. É. E ele é um colecionador de histórias também, não deixa de ser. O Dunga é vencedor, né, cara? O Dunga foi massacrado em 90. Deram pra ele... O nome dele virou o nome próprio de uma era que não ganhava da seleção brasileira, que era a Era Dunga. Era Dunga. Que era uma maldade. O Brasil tava crescendo naquela Copa. O Brasil contra a Argentina, por exemplo, no gol do Canide, jogou muito melhor que a Argentina. Se o Miller e o Careca estão numa noite um pouquinho melhor ali... Eu não sei se era o Careca o atacante naquele dia, eu acho que era. O Brasil passa pra Argentina. Aí tem uma escapada de um gênio no meio do campo, dá a bola pro Canide, que era um baita atacante, ele dribla o Tafarel e bota pra dentro. E aí fica marcado. 11 jogadores de 90 voltaram em 94 pra ganhar. 11. Espetáculo. Não dá pra chamar de Era Dunga. Né? Não E o Dunga era o cara que comandava essa era e foi capitão 4 anos depois.
E É bonito essas recuperações, né? em 94, o que acontece? Aí ele ganha em 94, em 98 ele vai pra final. Porra, tá ótimo, né? É um É ídolo. uma entrega. Eu acho até que o Dunga é o cara com o maior número de passes em Copa do Mundo, sabia? Que espetáculo. Ele tem esse número. Esses dias ele postou no Instagram dele isso aí. E... Um print assim, mal feito, assim, sabe? Sabe? E é Não, verdade, ele tá lá. Ontem eu fui olhar o Instagram dele, já mostrou não sei pra quem. E aí me dava risadas, não, das fotos sem legenda. Aí uma foto com uma legenda assim, eles acham arroba alguma coisa, kkk, arroba outra coisa. É o Dunga. Demais. Ele tem liberdade, ele tem É liberdade. demais. Poética. É chamado pra todos os eventos da FIFA. É um baita cara. É um baita gaúcho. cara. Um baita gaúcho e morador de Porto Alegre, né? Não, de Porto Alegre. Mora no mesmo lugar, na Zona Sul ainda, eu acho, né? Mora na Zona Sul. Uma casa na Zona Sul, no mesmo Cara, tu sabe que eu lugar. gravei uma coisa com o Dunga? Eu faço o Potter Entrevista que eu tô fazendo hoje junto com a galera do O Clube. O clube. Que é uma galera que começou trabalhando com jogadores e aí ampliou essa coisa de audiovisual dos jogadores. E aí hoje tem uma agência de vídeo, digamos assim, né? Como é a ProHub aqui, né? Só que os guris da ProHub têm estúdios. A gente montou um estúdio para fazer o Potter Entrevista. E os guris têm o local deles. E a gente teve uma ideia de começar a gravar entrevistas lá no ano da Copa a Copa do Catar foi em dezembro. Dezembro. E a gente começou a gravar antes. E a gente pegaria gaúchos campeões do mundo, né? Tá, vamos fazer um piloto. Liguei pro Dunga. Dunga, vamos lá. O Guerrinha fez a ponte, né? Claro, como é que eu vou negar? Como é que eu vou negar? Conseguiu o Dunga pra ti? Claro que sim. Aí conseguiu o Dunga pra mim. E aí eu fui na casa do Dunga, gravamos lá uma baita entrevista e a gente foi com ele, cara, fazer entrega de alimentos num bairro de Porto Alegre. A gente comprou 2 momentos dele. Que massa. Ele contando, assim, essa coisa da Copa. E aí tem um detalhe que o Dunga viveu, que é a caminhada dele para o pênalti na final de 94. Tu já parou pra pensar do tamanho psicológico dessa caminhada? Nossa. 4 anos antes ele era o significado e o massacrado. nome da derrota. Era Dunga. Aí ele atravessa, faz uma puta Copa, certo? Uma baita Copa, aí chega na final. Aí ele bate o pênalti. O Parreira pergunta se quer bater, ele fala, eu quero bater. Cara, e ele Roberto sai Parreira. caminhando, 40 graus em Los Angeles, caminhando no Rose Bowl, vai até o pênalti, bate e faz. E ele disse que não ouvia nada no estádio. Eu lembro que é impactante a resposta, assim. Mas ele pensava, cara, se eu errar, acabou. Ele se ocultou, Do barulho, ele se pegou concentrou. o AirPods, aquele sem ruído, e Exatamente, botou. exatamente. E ficou no silêncio. Ele... Quase 100 mil pessoas, eu acho, lá. Ele ficou em silêncio, mas na cabeça dele era, se eu errar esse pênalti aqui, acabou minha carreira. Ele deu. Eu já fui massacrado 4 anos antes. Eu bato um pênalti na final o Márcio Santos já tinha perdido, né? Quem perdeu deles o Massari, né? O Tafarel pegou e o Baggio jogou pra cima, né? Só que o Baggio bateu depois do Dunga. E o Dunga foi lá e bateu e fez. Mas a caminhada dele do meio campo até o pênalti foi... Com o silêncio Nossa, profundo. imagina dentro, cara. A gente não dá bola pra algumas coisas do esporte, né? Que pesam, né? Imagina o tamanho do peso. disso aí, Mas o esporte, ele é muito determinante, né? Porque é muito o espírito de quem tá ali, né? Porra, e serve pra gente. Nós tá né, falando que- sobre o Borré agora, sobre a atuação dele em Inter e Flamengo, e sobre a atuação dele antes disso, né? É muito sobre o espírito, né? Se via um outro Borré, um cara motivado, e isso, eu cito ele, mas isso serve pra qualquer jogador de futebol, pra qualquer profissional do esporte. O futebol... Serve pra vida. Por isso que dizem que os tenistas e as tenistas são as pessoas mais fortes mentalmente do mundo, né? Porque o tênis é um lugar de erro. Tu tem que conviver com ele, tu vai errar. Tu vai tentar botar a bolinha pro outro lado da rede e ela vai bater na rede e vai ficar ali. Os melhores do mundo são os que menos se abalam com isso. É verdade. Os que têm poder de recuperação mental muito rápido. Porque tu tá ali comandando uma partida, né? E aí a bola bate na rede 2 vezes seguidas, e aí tu, acabou. E outra, o tênis, além dele ser individual, ele é muito mais desesperador do que o futebol. Porque a partida, ela pode ter o seu primeiro set e tu perder de lavada. Que é o que acontece muitas vezes agora. Quando é que foi? Acho que foi esse domingo, Alcaraz e Djoko no Djokovic Australian ganhou o primeiro Open. fácil. Exatamente. 6-2, acho que foi. E depois, Tomou 3. tomou 3. Então, o tênis do início, pra quem começa perdendo, é desesperador. Aí que tá. Por que o Alcaraz é o melhor do mundo hoje, né? Porque ele tem esse mental pra suportar isso aí. Por que o Djokovic tá ainda aí buscando o 25º grande slam da vida dele? Porque tem esse mental pra suportar isso aí. Tem uma fala do Federer, muito legal, que viralizou assim numa universidade americana, eu acho. Ele explicando o tênis, joguei tantas partidas, perdi tantas partidas. Imagina, um dos melhores de todos os tempos. Cara, sei lá quantas derrotas. De todos os pontos que eu disputei, eu ganhei apenas 60%.
Que loucura, né? Eu não Que sei porque nós estamos falando sobre isso. Eu não lembro porque nós estamos falando sobre isso aí. Nem eu. Como é que nós chegamos nessa história? Sobre o Borré, que tu não me perguntou, eu tenho uma discussão com meu pai. Eu falo pro meu pai, jogador bom tu recupera. É verdade. Recupera. Eu não venderia o Ener Valencia. O Ener Valencia chegou lá, cara, não quero mais ficar. Aí quando o jogador falou não quero mais, aí tu perdeu o cara. Aí não tem o que fazer. Claro que tu pode ir pros ladinhos, né? Parar, fazer com que o cara recupere a vontade de estar aqui. Mas eu falei, pai, cara, é bom jogador, cara. Calma, espera. Calma, espera uns dias. Deixa passar uma fase. Porque uma fase é uma fase. A gente entra em uma fase também. Claro. E agora Só que chegamos no futebol tem um ponto. amiguinho teu, né? Tem um amiguinho teu pra pode resolver pra ti. Tu pode estar em uma fase, tem amigos teus. Exatamente. Tem Mas alguns em correr campo. não. Correr não, daí Correr é só não. tu. É tu e Correr é tu e tu. E Deus, né? Pedir pra ele dar Uma uma fase força. técnica se entende. Preguiça não se entende. É verdade. Agora tem muita gente que enrola, né? Diz que tá com problema na... Virou chato isso, né? Ai, não, porque eu tenho problema na coxa, porque eu tenho canelite, porque eu tenho dor no dedinho do minguinho do pé. Porra! Badu, eu não posso estar falando sobre isso porque meus amigos me chamam de Roger Flores da Corrida Amadora. eu entrei nessa de correr, né? E aí, toda hora tem uma batata da perna estragada. Toda hora. Que faz eu parar uns 20 dias, né? É, daí tu... E aí os caras, bom, mas vamos ter amanhã uns 5 km. Bah, meu, eu tô com panturrilha aí, não sei o que. Os caras, porra, Roger. Já estamos chamando Grande, só de Roger. Já. grande Rojão. Rojão. Uma maldade com o Roger Flores, É um né? Rojão, ele tá pronto pra explodir. É que o Roger jogava muita bola e tinha muita lesão, né? Enfim, Claro. né? Então, é isso. É, faz parte. Só que eu não jogo muita bola, né? E Nem eu como também muito não bem. jogo muita bola e tenho muita lesão, acho que dá pra entender o motivo. Ô, Luciano Potter, tu nasceu em 1979. Funcionário do meu pai é funcionário do Banco do Brasil. Tá. Quer dizer, o pai estava entrando no Banco do Brasil, foi lá em Livramento. E a minha mãe trabalhava no Fervenza, acho que é. O que é fervenza? Cara, eu acho que é uma loja que tinha lá. Nasceu lá em Santana do Livramento. Os caras dizem que eu nasci no Hospital de Ribeira, né? Por isso que eu sou doble chapa. Uruguai, então. E aí eu fui pesquisar isso aí, a mãe diz que é mentira, o meu pai diz que é verdade. E aí às vezes eu pergunto pro meu pai, e o meu pai diz que é mentira e a minha mãe diz que é verdade. É. Né? E aí eu fui pesquisar e acontece muito isso até hoje, assim, das pessoas nascerem no hospital que tá melhor, sabe? E aí, enfim, aí eu gostei da historinha. Tá, mas eles não sabem que o hospital tu nasceu? Não, eu acho que pela minha mãe, na maior parte das vezes a minha mãe diz que eu nasci no Hospital de Livramento. Tá. E o teu pai... Na maior parte das vezes diz que eu nasci do Uruguai, né? E na menor Porque ele fica tocando flauta em mim, entendeu? Por causa do Brasil, Uruguai, essas coisas assim, enfim. Entendi. Os meus tios não lembram, né? Enfim, então é Santana do Livramento, que é a cidade que eu amo. Mas eu não vivi nunca lá. Tu foi pro Alegrete? Muito tempo depois. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil. Com meses de vida, eu fui para São Miguel do Araguaia, em Goiás. Nossa, tu foi morar De em Goiás, com 2 anos de idade, e a gente foi para Canguçu, perto de Pelotas. Canguçu. Aí nasceu meu irmão, o Fabrício, chamado de Gordo. Aí de Canguçu a gente foi para Bahia, numa cidade chamada Ibiqui. Ela era tão pequenininha que a minha mãe teve que ir um mês antes para Itabuna, que é uma cidade maior, para esperar a minha irmã nascer, que é a Aline. Aí a Aline nasceu em Itabuna. De Itabuna, a gente foi para Alegrete. Aí eu cheguei em Alegrete com 7 anos de idade. Nós chegamos em 87, 8 anos de idade eu tinha. Ou completando 8, eu não lembro exatamente. Eu acho que completando 8, porque eu faço em março, no final de março. E eu lembro de chegar lá, a gente se ambientar ainda e eu começar na escola. Tá. Então, esses primeiros 8 anos da minha vida, eu morei em 3 estados. Nossa. Eu morei rapidamente Intenso, em hein? Livramento, aí eu fui pra Goiás, eu fui pra Canguçu, Rio Grande do Sul, fui pra Bahia e fui pra Alegrete. Intenso, Aí no hein? Alegrete vivi a minha infância e adolescência, porque eu fiquei lá até me formar, e aí eu vim pra Porto Alegre. Teve Santa Maria no meio do caminho. Fiz um ano de cursinho lá. Aí fiquei na suplência, na Federal, lá em jornalismo, e aí o pai falou, não, vou fazer um esforço de 1 ano contigo na PUC, onde estamos. Nesse prédio. Eu tava aqui há 26 anos estudando aqui. Chegou em Mais Porto do 28. Alegrete, assim, desembarcou aqui. Na real, teve uma ponte de Santa Maria. Tá. E aí eu vim pra cá, porque aqui era a melhor faculdade de jornalismo do país. Claro. Tinha um ranking da Playboy. A Playboy! tinha um ranking de faculdades, universidades. E o curso de jornalismo da FAMECO Então estava quer dizer sempre que tu era um em primeiro lugar. assíduo leitor, já que tu viu o ranking. Eu gostava das entrevistas, né? Enfim. E aí, cara... E aí eu vim pra PUC, e realmente isso fez uma ponte legal pra mim, pra eu entrar no Grupo RBS. Nunca quis rádio na vida, né? Como é que tu começou na RBS? Tá? Tu fez a faculdade aqui. Eu fiz uma coisa chamada rádio escuta. Rádio escuta. Tu entrava nas empresas que comandavam estágios, a BNH, tinha outra empresa que eu não lembro mais, de estágios. Tá. Não lembro, realmente, assim. E aí, cara, surgiu pra mim uma rádio escuta na Rádio Gaúcha, que era ficar escutando as outras rádios numa salinha, com um computador.
com a internet nascendo. Literalmente, na internet tu entrava no site, né, no Internet Explorer ou no Netscape, e aí tinha pouquíssimas empresas que tinham sites. Tá. Mas já existia o Terra, acho que já existia o UOL, existia a UOL também. G1 de vez. Aí, não. Não, G1 não existia. Não, Globo.com? Anos depois, eu acho, também. Que loucura. É. Daí tu ficava ali escutando... Aí nasceu o Clique RBS. Clique RBS. Que foi o primeiro site de notícias da Aí RBS. os grandes jornais brasileiros começaram a ter, né? Aí a RBS teve uma sacada de não fazer da zerohora.com e sim fazer o Clique RBS, que começou a juntar um monte de coisa, que foi uma marca que o próprio grupo matou depois, né? Bah, isso é Pra uma fazer pena. GZH, né? Porque aí junta Gaúcho e Zero Hora, né? Mas tu sabe que até hoje existe, né? Até hoje. E ele é atualizado, o Clique RBS? Eu nunca mais acessei. Vamos ver isso agora. Porque eu gostava dessa... O nosso gestor de digital do Do News diz que o Clique RBS é atualizado até hoje. Tá aqui, ó. Clique RBS. É verdade. Mostra pra mim, deixa eu ver. E mostra pra quem Deixa eu tá ver, assistindo. deixa eu ver se Pelo notícia amor de de esporte Deus. vai ver. Como estão os reforços pretendidos pelo Inter? CCD, é isso aí, tá aqui, ó. Atualizado. Olha só que interessante. Eles não matam a marca, porque um monte de gente entra aqui. Milhares de pessoas ainda entram aqui. No Clique RBS. Tem alguém que Inclusive, comanda. o nosso Claro, querido certamente Leonardo tu deve Cruz, que está entrar na aqui e audiência. vai te direcionar, né? Pro GZH. Pra GZH, ó. É verdade. Pro aplicativo, né? Verdade. Mas tá ali uma... Que né? interessante. Tá E aí eu lembro que caras começaram a estagiar lá. E eu disse, pô, isso é legal, porque eu vou escrever, né? E a internet, nós estávamos descobrindo a internet. A minha geração foi a geração que entrou no jornalismo entendendo o que podia acontecer. E tu Imagina, pegava as informações do rádio não, e... Dudu, 2002 isso aí. Aham, 2002. Só que eu não entrei no Clique RBS. Tu entrou na... Fui chamado pra ser o rádio escuta da Gaúcha. Mas o que é o rádio escuta? O que ele fazia? Nós ficávamos numa salinha, num terço dessa mesa, com um computador já e com 3 rádios. E a gente escutava a Guaíba, a Pampa e a Band News. Tá. Pra ver se eles iam dar um furo na gente. Entendeu? Aí tu fazia um relatório a cada hora do que entrou ali nas rádios, né? E aí passava pro editor da hora. Sacou? Espetáculo. Só que aí a internet começava a nascer. Então os sites de notícia, aí já tinha o Clique RBS, já tinha Folha.com, o Globo, começou a nascer isso aí. Isso eu tô falando de 2000, 2001, 2002. E aí, beleza. Só que aí, cara, com 3 meses, abriu uma vaga de produção, de estágio de produção, num programa chamado... Como é que é o nome do programa? Plantão Gaúcha. Plantão, Que o Gaúcho. Silvio Benfica apresentava. Silvio Benfica. E o programa era dividido em jornalismo e esporte. Na parte de jornalismo, eu era estagiário, na parte de esporte tinha um outro estagiário. E ali eu comecei a lidar mais com o esporte, né? O Silvio era um puta repórter e apresentador, né? Um dos maiores de todos os tempos, enfim. Verdade. Então aprendi muito com eles ali. E aí comecei a trabalhar no domingo do esporte, aí me formei e não tinha vaga. Fiquei desempregado. 6 meses desempregado. Tava em Santa Maria para fazer uma entrevista pro Diário de Santa Maria. Me ligo Kleber Grabowska. Eu ia falar o nome dele agora, o açougueiro. Kleber Como é Grabowska. que era o apelido dele? Era açougueiro? Tinha Porque ele era um zagueiro, um dos zagueiros mais violentos da história. Polonês, né? Enfim. Polonês. E aí o Kleber falou assim, tu gosta de música? Gosto. Gosto de cinema, gosto de séries, gosto. Então tá, nós estamos te encaminhando para uma vaga que abriu Kleber gravava. na Atlântida, lá no Morro. É uma vaga de jornalismo de entretenimento lá. Porque o cara que tava fazendo, que era o Paulo Finger, ia se mudar pra Europa com a família dele, pra Inglaterra. E aí eu cheguei nas finais já, digamos assim, sabe? Porque eu já tinha o estágio na Gaúcha. Aí eu conversei com o Leandro Valentim, com o Gerson Ponte, com o Márcio Paz. E aí entrei. Márcio Paz. Aí a coisa foi. E aí começou a tua trajetória para aí- o grande público. Aí eu fiz um monte de coisa, porque na Atlântida possibilitava que a gente trabalhasse em vários horários, né? Tinha um programa chamado Programa Y lá. Y. E eu fazia o Na Paz também de tarde. Que já era do Fetter, o Y, né? Não, o Fetter chega em... O Fetter... Isso eu tô falando de 2002. Tá. Eu entrei em novembro de 2002. Então teve o pedacinho de 2002, aí teve 2003, 2004, 2005, 2006, até março de 2007. O Fetter chega em março de 2007. Então eu trabalhei muito tempo sem o Fetter. Olha só. Né? Aí, nesse meio tempo, também comecei a trabalhar na TV Com, Tá. porque tinha um programa lá chamado Papo Clipe, que a Rodaica tinha criado, que a gente recebia bandas lá. Era bem legal. Que massa. E colocava clipe, lembra da MTV? Clipe, aham. Era um programa que a internet matou, né? Porque aí o que aconteceu? É isso que eu tô te falando, que eu tava te falando. A internet ficou muito tempo a gente lendo sites. É uma certo? coisa assim, uma secundária, né? Mas aí começou uma super rede social chamada Orkut. E aí já começou a mudar o mundo. A Isso. gente começou a se juntar em comunidades lá, né? Passar mais tempo ali do que Exatamente. fazendo outra coisa. Aí o Mark Zuckerberg lá e os amigos dele têm a ideia do Facebook, que cresce rapidamente. E aí, em 2007, é inventado o iPhone, que possibilita que sites como o YouTube,
né, com vídeos e tudo mais, fiquem na nossa mão. E aí muda a internet. Aquele vídeo de 1h15 do Steve Jobs apresentando o iPhone É foda. é foda. Aquilo ali é uma mudança total na humanidade. Né? e- Tanto hoje eu uso ele como uma ferramenta de trabalho, a minha principal ferramenta de trabalho. Digo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele é um problema lá em casa. A tela, né? A tela touch é um problema para o os meus vício. filhos. Não, e outra, uma coisa que eu não sei se tu tem esse problema, eu tenho. Né? Tu tem que ficar criando modos no teu iPhone pra tu não ver o que tá no teu iPhone. É incrível. Né? E aí, se tu- Não, trabalho, não perturbe. E aí, o que adianta eu falar para meus filhos que eles largam a tela se eu tô toda hora na tela? É óbvio que eu vou estar mais tempo na tela do que outras profissões, porque eu preciso estar na tela, eu preciso postar. Eu sou um postante, né? A grande maioria das pessoas não posta nada. Só lê, só lê. consome, né? Ou assiste, ou sei lá o quê. Escuta. Né? Eu faço parte daquela minoria que precisa estar ali dentro, né? Postando coisa, organizando. Eu explico para eles, o papai trabalha aqui. Vocês não trabalham aqui. Então a gente dá horas, né? Mas enfim, é uma revolução, realmente. Como é que tu faz assim na tua casa? Eu quero voltar pro tema carreira, fases, tempo. Mas eu tenho um afilhado de 4 anos de idade. E a gente fez uma viagem agora, final do ano. E muito necessário para ele, em alguns momentos, ver o iPhone. Ver um desenho, ver uma coisa no YouTube, ver a Maria Clara e o João Paulo, que eu não sei das quantas. Ver esse tipo de coisa, que também não é mais desenho. Agora tem essa Maria Clara e esse João Paulo. Vê uma marca, os caras têm até tênis deles agora. Isso aí. Como é que faz para controlar isso? Porque a gente embarcou numa geração que o telefone estava começando. Eles já nasceram com esse telefone na mão. Eles já nasceram vendo a gente fazendo isso todo dia. Dudu, na real, cara, é que assim, ó, cada ambiente familiar tem o seu jeito de funcionar. Sua cultura. Exatamente. O Brasil tem mais smartphones que população. Tem mais trequinhos como esse aqui do que gente no Brasil. Eu vou pegar uma família assim que o pai apenas trabalha, certo? Uhum. Ele tem um emprego que paga menos assim do que a grande maioria, um salário mínimo, e ele tem 4 filhos. Aí ele chega em casa, vou pegar um trabalho, vamos pegar um trabalho braçal, tá? Difícil, certo? Aí ele chegou em casa, ele tem 3 horas de descanso, certo? Não adianta nada ele assistir um vídeo nosso falando sobre pai que tem que brincar, ele tá morto, ele tem uma outra vida. Ele sobrevive com a família dele. Ele luta para comer todos os dias. O smartphone já tá por ali, certo? Já pintou um smartphone ali com uma guria de 13 anos, digamos assim. Ela já ganhou um smartphone. De um tio e a tia fizeram uma vaquinha, ela deram para ela um smartphone. Tá? Aquele smartphone virou a atração da casa, certo? Como é que tu vai pedir para um pai que tem uma vida de sobrevivência, sabe, para ele gastar tempo com os filhos? Então já é um papo meio de privilegiado. Então. Assim, eu sou um privilegiado. Os meus filhos ficam horas na tela, a culpa é minha. Sabe por quê? Porque se eles saem da tela, eles sabem que eles querem brincar. E aí? Tu vai poder brincar? Energia? Não, eu digo nem só energia, tu vai ter tempo para isso. Tu vai estar afim de brincar. Depois que tu entra na brincadeira de uma criança, tu não quer mais sair. E passa 2 meses, tu tem saudade. A gente acabou de passar agora 1 mês em Torres. O meu sogro e a minha sogra tem um apartamento lá. A gente ficou 1 mês inteiro. Nunca fiz isso na minha vida. Eu tô com cor de mar. Eu nunca tive cor de mar. Minha cor sempre foi igual a tua. Essa é a cor de jornalista. Né? Enfim. Aí eu peguei cor de mar e eu brincava com os guris todos os dias. Tinha briga da tela, mas nós estávamos na praia todo dia. E na praia, não tem tela na praia, entendeu? Não tem tela. Na praia, a incomodação é mais um picolé. Porra, mais um picolé, cara. Tu acabou de comer um picolé. Não, agora não. Mais um milho. Mas aí tu ficava 3 horas dentro da água. Com eles aprendendo a lidar com a água, sabe? O mar tava convidativo, tá convidativo nesse verão. A água tá mais clarinha e tá quentinha, sabe? Então eu brincava com os guris. Enquanto eu tava brincando, eles estavam brincando, eu não tava aqui, cara. Acabou. Chegava em casa, beleza. É limite. Mas o smartphone, a tela, vou falar tela. A tela na frente de uma criança, ao mesmo tempo, é uma paz pro pai e a mãe. E aí que eu entrei nessa coisa de julgar, entendeu? A culpa do tempo de tela de crianças é dos pais. Não tem outro responsável. Mas cada núcleo familiar tem as suas dores, tem os seus tempos, tem o seu cansaço, sabe? Tem o seu amor ou não amor. E aqui o amor não tá linkado com dinheiro. Tem famílias abastadas, com muita grana, que o amor não tá por ali, entendeu? Não tá por ali, que a tela não, vai pra lá que eu quero fazer minhas coisas aqui, enfim.
Né? Então, quando eu falo da briga com as telas, é uma briga minha também. Porque é uma organização de tempo minha para poder fazer isso aí. Como eu estou trabalhando em casa agora, meus filhos me veem muito mais na frente de tela e computador. Porque antes eu estava no trabalho fazendo isso aí, né? Eu saio para gravar meus programas, né? Mas a maior parte das coisas eu gravo em casa. Óbvio que eles têm capacidade de sacar que aquilo é um trabalho. Que eu não estou assistindo um videozinho de YouTube, entendeu? O que eu tento fazer? Assistir série com eles. Se apaixonar por Stranger Things. Aí tô eu lá olhando Stranger Things com eles, sabe? É Quantos tempo de anos tela? eles Um tem 6 e outro tem 8. Nasceram com Stranger Things. Praticamente. Stranger Things. Né? E aí eles começaram a entrar agora, eles fazem lá os personagens se quebrando por causa do Vecna. Eu tô por dentraço disso aí. Sabe? Enfim. E aí, cara, é tempo de tela? Mas eu tô assistindo uma série com meus filhos, cara. Entendeu? Conversando sobre isso. É outra coisa. É outro tipo de consumo. Mas eu não tô assistindo um filme meu, não tô trabalhando, não tô fazendo nada, não tô lendo, que eu preciso ler. Sabe? Eu não tô me informando, eu tô ali, mergulhado com aquilo ali. E tá uma delícia. Eu acho que fala um pouquinho de fases da vida. Isso. E aí sabe? Tu falou de família, tá? Porque eu não vou viver mais os 6 anos dos caras, né? Não. Imagina, o meu mais velho vai fazer 8 agora, em março, na metade de março. Cara, eu não consigo ver esses 8 anos. Não consigo ver. Foi assim, ó. Porque ser pai e mãe é um monte de clichê. Passa voando, passa. Ó, tu vai ter 2 filhos, cara, achou que aprendeu com o primeiro, o outro vai ver diferente, óbvio. São 2 seres humanos. Mas sabe, eu tava conversando esses tempos aí com o Corrales, que é nosso gestor de podcast, um grande braço direito, meu parceirão, amigão, além de colega de trabalho, é um grande amigo. E o Corrales tá com o segundo filho agora, né? Tem o primeiro, né, o Valentim, e agora a esposa dele, a Cat, tá com o segundo, né? E a gente tava falando que eu não sou pai, mas entendo que a percepção de futuro que um pai tem quando ele tem um filho muda muito. Total. Porque tu pensa, daqui 5 anos eu quero morar em Miami, daqui 10 eu quero morar em Nova York, ou daqui 5 anos eu quero morar naquele apartamento, daqui 10 eu quero morar naquela casa. Não, com filho, tem que pensar daqui 50 anos como é que vai ser teu futuro. Porque tu tá criando uma pessoa pro mundo. Eu imagino que seja muito diferente. Não, Dudu, essa linha de raciocínio já é uma linha de raciocínio carinhosa. Carinhosa. Né? Porque a gente ficou... A maior parte da humanidade... O maior tempo que pais e mães tiveram filhos não eram tratados com esse carinho. Não. Tinha o carinho do bicho, que uma leoa tem para um leãozinho, entendeu? A diferença é que o ser humano precisa de muito tempo com o pai e a mãe. Entendeu? Um cavalo nasceu, né? Um pouquinho ali, acabou e já tá caminhando, entendeu, cara? Já tá se virando. Né? O ser humano precisa de muita coisa. Então, a gente fazia filho primeiro para... Depende da época da humanidade. A gente fazia para criar prole, para trabalhar junto com a gente, sabe? Esse carinho que nós hoje enxergamos as crianças... Ele era oculto. Claro que tinha carinho. Não estou dizendo que não tinha carinho há 500 anos. Eu estou falando aqui de 3.000 anos atrás. Estou falando de 8.000 anos atrás. O jeito que... E dependia também muito de que lugar do mundo tu vivia para essas coisas acontecerem. Mas o teu raciocínio em relação ao tempo não é errado. Porque se tu for pegar o exemplo, por exemplo, do meu pai com meu pai foi ouvir um Eu Te Amo do meu avô com 50 anos de idade. É isso aí. Eu escuto o Eu Te Amo do meu pai desde que eu nasci, entendeu? Até porque ele tinha muito filho para dar Eu Te Amo, né? É verdade. Eram gerações de 8, 9, 10, 11, 12 filhos, né? E a geração do meu pai ainda fez muito filho. 4 filhos. Meu pai e meu avô tem 3, mas ainda são 3 filhos. 3 Eu fiz garotos. 2 e acabou, então. Acabou. Não teve nenhum papo sobre o terceiro, assim. Tipo assim, acabou já. Eu já fiz a vasectomia lá e tá encerrado, sabe? O processo de filhos, assim. Fábrica... Porque, beleza. Porque também é monetário, também é tempo, também tem um monte de coisa. Porque a gente quer estar perto dos guris, sabe? A gente tá vendo agora, por exemplo, assim, o único crime no Brasil que cresce é o feminicídio. Nossa. Né? Tem diversos... Tem diversos fatores que fazem a gente ter esse crescimento, né? Um é que as mulheres agora finalmente conseguiram dizer que estão sofrendo, entender o que estava acontecendo. Só que é um crime muito difícil de diminuir, porque é um crime que acontece com as pessoas que estão perto, né? Namorado e ex-namorado, ex-marido. Então a violência parte dentro de um núcleo de carinho ou de ex-carinho, né? É muito dolorido, é um crime muito dolorido. E sabe o que é o pior? Lá em Novo Hamburgo aconteceu um crime. Agora fazem o quê? Umas 3 semanas? Ou 2 semanas. Tenebroso. Né? Tenebroso porque o casal foi para uma festa. Ele já tinha um histórico de agressões a ela, mas convenceu ela a voltar. Tinha medida protetiva, ela pediu para tirar uma série de coisas.
Eles foram pra uma festa, ele ficou com ciúme que ela tava dançando sozinha e chegou em casa e matou ela. Na frente da filha de 13 anos e da outra filha, no colo dessa filha de 13 anos, um bebê de 9 meses. Cara, assim, É maluco isso. como é que a gente faz, tá? Primeira coisa, nunca é um mistério. Rapidamente as forças policiais descobrem quem cometeu o crime. Porque é muito óbvio o crime, quem cometeu o crime. Então, há de se ter uma lei muito mais firme para isso, para exemplificar para os caras que estão agora namorando e vão ter um pé na bunda de que é a vida. Ah, tu quer fazer isso aí? Então tá, 30 anos. Ah, não tem mais bom comportamento. 30 anos. Então tu endurece a coisa aqui. Né? Distribui uma rede de amparo para as meninas. E para mulheres, né? Cara, o cara tá batendo em mim, tá? Então sai de casa, tu vai ser protegido. Vai ser realmente protegido. Porque o que tem de furo de proteção, né? Imagina essa mulher. Aceito pedir desculpas do cara. Cara, ela gosta do cara, ela montou uma família, ela escolheu o cara. Algo dentro dela, biológico, mexeu nela com esse cara. Aí ela aceita, não, o cara pode mudar, porque as pessoas podem mudar. Teve caras que prometeu não ser mais violento, não são mais. Foram curados, entende? Então ela acredita nessa história. Aí acontece isso. E o cara não tem nem capacidade de enxergar o ambiente que ele tá fazendo isso. Aí eu tenho 2 guris. Não sei se a preferência deles vai ser mulheres, tá? Se for. Tudo que eu tô fazendo hoje, Dudu, é pra eu não ter... Pra um cara chegar lá no futuro, esses 2 carinhas que estão comigo, e levarem um pé na bunda e olhar assim, um pé na bunda, cara. Eu vou escutar música, agora eu vou beber, sabe? Vou chorar. E é um pé na bunda. Aquela lá não era minha propriedade, era uma namorada minha. Sabe? Então, endurece-se o presente e prepara o futuro. Então. Porque, na real mesmo, pais de meninos e mães de meninos são quem está criando hoje a diminuição do feminicídio. Exatamente. Né? E aí os caras, pô, mas esse papo aí, isso aí, porque a esquerda e a direita já entraram nisso também, não sei o quê. Cara, desculpa falar aí para um cara que... Porque geralmente essas pautas assim de minorias ou perto da mulher são pautas mais defendidas pelo lado esquerdo, né? Do espectro político, né? Aí eu falo para meus amigos de direita, né? Tu tem filha? Tem, né? Ok, pensa um pouquinho. Tu acha que isso é uma pauta de esquerda ou uma pauta de humanidade? Acabou por aí. Porque a tua filha tem quantos anos? Tem 5 anos, tá? Ela vai começar a namorar daqui a 10. Vai casar daqui a 20. E aí? Quer receber essa notícia? Não, sem dúvida alguma. Então tá na hora de criar bem os meninos, né? E é uma dor, cara. É uma dor, assim, sabe? E aí, Dudu, tu tava agora... Eu vou misturar as coisas assim, né? Eu, no dia 1º de agosto, fiz o meu último programa. Os meus últimos programas na RBS... que eu fazia diariamente, né? Porque o Potter Entrevista é um programa de sábado à noite na Gaúcha. A gente grava na Hora de Viana, é uma outra história. Ele é independente, que a RBS está junto com a gente no projeto. Quando eu saí para viver outras coisas. Para dar palestras, para ter mais tempo com os guris. Né? Porque tava passando, né? Saía de casa às 8 horas, chegava em casa às 7h30, e aí um tava no banho, outro tava dormindo já. Eu, não, calma aí só um pouquinho. Chega. Aí comecei a sair de programas devagarinho, né? Enfim. Saiu do Pretinho? Saí antes do Pretinho, aí depois fiquei um tempo no Bola, saí do Bola, aí fiquei só na Gaúcha, né? Aí você tava no Sala no Timeline. Das 10 às 11 e depois da 1 às 3. Fora reuniões, porque aí, né? Fora... Não é só isso aí, né? As pessoas, elas olham e pensam, esse cara aí, ele só para o programa e vai embora. Muito mais do que isso. Aí que eu tinha falado. Agora, nessa pauta de feminicídio, que a gente entrou e ficou esse clima aqui, porque é uma merda, eu não notava uma coisa que aconteceu, que eu comecei a notar ali no meio de agosto. As pautas perambulavam por 4 grandes vértices da minha vida. Não, desculpa, na vida brasileira, para mim. Tá? No caso, na vida gaúcha. Tu vai entender. Uhum. Para fazer o timeline, para fazer o sala de redação, eu precisava viver 4 realidades. E entrar nelas. Para eu fazer bem aquilo lá, essas 4 realidades e tudo que cerca elas, eu tinha que estar bem atento, tá? São elas: Inter, Grêmio, Bolsonaro e Lula. Esses 4 vértices perambulavam o meu trabalho. Entende? Porque nós estamos lá numa pauta pesada de feminicídio, entrevistando uma delegada. Aí eu vou ler os comentários. Você não fala da violência contra o homem. Aí eu vejo o cara lá tá com uma bandeira do Brasil. Sabe? Aí eu tô ouvindo um deputado de direita. Aí vem um cara com o boné do MST.
dando espaço para esses fascistas, não sei o quê. Grêmio Inter nem se fala, né? Eu apanhava de gremistas, obviamente, né? Porque o deboche deles, e de colorados, que não concordavam com uma ideia minha, né? Então, quando eu paro com isso, eu não parei por causa disso, mas eu começo a notar que eu não precisava mais da escola. Que eu podia dar um tempo nisso aí. Então eu ganhei uma paz, assim... E eu fui procurar isso aí, sabe? Tem uns estudos nos Estados Unidos que dizem que pessoas que leem menos notícias desse tempo, assim, obviamente são mais felizes. Mas tu sabe, mais carinhosas. Que eu vou te dizer uma coisa... Porque tu entra num brain rot, né? Exatamente. De podridão, porque o algoritmo rapidamente entende o que tu quer. Eu quero ler sobre política. Fala uma coisa, ele entende. Política. Sabe? Tipo, Nicolas Ferreira caminhando, não acompanhei. Sabe? Luiz Inácio Lula Silva falando sobre alguma coisa do Trump, não acompanhei. Não sei. Tu tá agora um alienado. Tô. Pode me chamar de alienado. Tô. Porque nessa fase da vida eu optei por isso. Sigo olhando o jogo do Inter, que eu gosto, minha paixão. Não seco mais o Grêmio, porque antes eu tinha que secar. Né? Eu fui dormir agora, tava 2-1 pro Botafogo. Aí eu acordei feliz, o Grêmio perdeu 5-3 o Grêmio. Como assim? O que aconteceu? Acharam um centroavante que faz gol. É uma merda. Quando o teu time rival acha um centroavante que faz gol, é uma merda. Porque o cara vai fazer gol, uma merda, na real. Uma bosta. Né? Não fez o Grenal, mas vai ter mais Grenais. Esse cara sabe fazer gol, então uma merda. Fudeu. Né? Enfim, mas aí nós já estamos recuperando um que sabe fazer gol também, então vamos embora, vamos lá. Que o nosso Borré esteja bem de espírito. Exatamente, né? Mas, Potter... Então é isso, sabe? Eu tô falando de ciclos da vida, sabe? O meu ciclo da vida, depois de 25 anos no ar, é sair do ar todo dia. Eu tô no ar ainda. Eu tô entregando meus cortes, eu tenho uns programas, eu vou fazer mais coisas, eu faço uns vídeos lá de crônicas linkadas ao esporte, de crônicas linkadas a outras coisas. Enfim, eu tô indo. Eu tenho ideias para fazer coisas, mas eu tô mais devagar, sabe? Porque eu preciso prestar atenção numa outra coisa na minha vida. E tu já assistiu uma palestra minha, né? Palestra um ser vivo. Se tu assistir minha palestra de novo, não vai estar igual aquela que tu assistiu. Vai estar uma outra palestra, já perambulo por outras coisas, conto outras histórias para contar aquilo lá. E isso é o que está sustentando a nossa casa hoje, né? A gente tem parceria com algumas marcas, assim, muito mais por períodos e as palestras, sabe? E eu adoro fazer isso, né? Eu tenho que estudar. Eu tenho que falar de outros assuntos. Eu tenho 2 palestras. Uma sobre amizade e outra sobre escuta. Né? Sobre escutar, prestar atenção. Ser muito mais um ouvinte do que um falador. Sabe? Porque quando tu aumenta o teu poder de escuta, tu é um funcionário melhor, tu é um pai melhor, tu é um amigo melhor, tu é um filho melhor, tudo é melhor. A gente ama as pessoas que escutam. Pensa agora nos grandes amigos da tua vida. Eu tenho certeza que eles te escutam. Absoluta certeza. Os nossos melhores amigos e amigas são pessoas que nos escutam. A gente liga, meu, posso te contar uma coisa? Pode. O cara fica te escutando e tu não presta atenção no quão legal é essa pessoa. Ela parou a porra da vida dela pra te escutar. Sabe? E tu falou meia hora no telefone. Porra, já estamos 35 minutos conversando nada, tem um monólogo aqui acontecendo. E o cara tá lá, com perguntinhas, né? Tá, mas e aí? Dando trela pra ti, sabe? Porra, né, cara? Então eu comecei... Porque eu era um super falante. E eu comecei a diminuir a fala. Por causa da chegada dos guris. E aí eu comecei a virar um cara mais legal no timeline. Pô, será que o mundo precisa dessa minha opinião? Aí eu pensava assim, tá, mas quantas horas tu deu pra tu transformar esse teu estudo numa opinião? Eu li uma manchete. Então não vale uma opinião. Não merece uma opinião ainda. Eu ficava calado. Aí o que eu fazia? Botava a gente pra entrevistar lá, fazia perguntas. E às vezes umas perguntas, teve um monte de político que quis desligar na minha cara. Na nossa cara, no caso, Eu lembro. Né? Por causa de pergunta desaforada. Mas é pergunta. Não deu opinião. Às vezes os caras entendiam errado. Às vezes, né? Tipo assim, às vezes eu pensei que tava falando uma pergunta que o cara ia gostar. Sei lá, ministro do STF ia gostar. E o cara enlouquecia. Enfim. E aí eu lembro que um cara... É incrível como a audiência saca algumas coisas, né? Aí um cara botou um dia um comentário assim, Potter, essa tua fase mais calada é a tua fase mais sábia. O cara fez pra me fuder, entendeu? Sabe? E ele tinha toda a razão. Total razão, cara. Total razão. Sabe? Então, assim, o que eu fiz? Reativei o Potter Entrevista, que já tava nascendo pra isso. Eu criei o Potter Entrevista por telefone, Dudu, ligar pros caras lá do estúdio da Atlântida, pra ouvir. Eu pegava um tema, né? Essa era a diferença. A primeira temporada foi Haddad versus Bolsonaro.
E eu pegava gente que eu tinha certeza que ia votar no Haddad e gente que eu tinha certeza que ia votar no Bolsonaro e perguntava pra eles. Ficava perguntando, por que tu vai votar no Bolsonaro? Tá, mas isso. Ouvia. Eu pensei, ninguém vai ouvir, né? Eu fiz um podcast pra mim. Que, aliás, é o que tem que fazer. Se tu vier aqui no Dudu Night pensando na galera lá, tu não vai fazer o programa. Tem que fazer. Tu tem que adorar essa hora aqui. Se acabou essa hora aqui, tu se, porra, que legal, vai ter um monte de gente que vai gostar. E se ninguém gostar, foda-se, tu tá fazendo pra ti. Né? É isso. Entrega de conteúdo, tu tem que. O primeiro cara que tem que amar fazer tudo, senão vai acabar. Vai acabar. Teve a onda do podcast, toda empresa pro podcast vai acabar, óbvio que vai acabar. Tá botando um funcionário que não quer fazer, né? Enfim, dito isso, eu tava falando do pós-entrevista, né? Aí eu comecei a ouvir pessoas. E aí passou uns 4 episódios, um cara manda mãe, ô Potter, tu tá entre os mais escutados do Spotify. Eu, não, tá brincando comigo. Eu entrei pra ver os números. 40 mil essa entrevista. Fui ver lá, 3º lugar. E eu assim, que cara, massa. Tem alguma coisa acontecendo aqui, entendeu? Eu tô ouvindo as pessoas, não tô atrapalhando as pessoas. Elas estão falando tudo que elas querem. E gente que discorda tá ouvindo. E me dizendo assim, pô, parei pra ouvir, cara. Parei pra ouvir. E até concordei com algumas coisas. E entendi a linha de raciocínio do meu inimigo, entre aspas. Agora eu sei como é que é raciocínio. Obrigado por esse presente. Eu nunca ouvi. Sabe? É isso que eu quero transformar essa fase do Potter Entrevista agora. Eu quero receber pessoas diversas para falar do que elas amam fazer. Tá aqui. É uma entrevista atemporal. Tu viu com o Rafael Sobes. Aquela entrevista pode ser escutada assistida daqui a 1 ano, não pode? Pode. Pode. Não falei com ele como é que tá o Inter, o Grêmio, não sei sobre quê. A vida. A vida. Sobre o amor, o que ele é apaixonado por fazer. Como é que tá a fase da vida dele? Ele teve um filho anos e anos depois. Exatamente. Né? 1 década e meia depois ele voltou a ser pai. Né? Enfim, coisas que são atemporais, sabe? E eu adoro fazer isso aí. É isso que eu quero. Que massa. Mas é um ano eleitoral, é óbvio que eu vou receber políticos ali, eu sei que vai ter perguntas difíceis, né? Eu vou ter que viver isso também. E eu não vou fugir disso, sabe? Faz parte. Mas, enfim, imagina se o Potter Entrevista recebe, se o Dudu Night recebe os 2 candidatos do 2º turno. Aqui, frente a frente. Sabe? Que pergunta você faria? Exatamente. Né? Vou conversar sobre o quê? O que eu quero escutar, né? Eu não vou falar uma entrevista. Aí não é uma entrevista sobre vida, né? É uma entrevista aí, cara. Que Brasil é esse teu aí? E sabe que tu falou uma coisa agora? Ontem eu tava assistindo a coletiva de imprensa do Bonner na Globo sobre o Globo Repórter. E ele falou uma coisa, e é claro, hoje em dia, na era dos cortes, né, sempre vai se pegar o que vai mais dar engajamento, mas eu ouvi tudo. E ele fala no início que ele sofria muito com essa onda da extrema-direita, né, esses problemas que ele teve, mas ele fala depois uma coisa espetacular, que ele era parado no aeroporto, ele elencou assim 3 fases, né, 3 pontos do que as pessoas mais falavam para ele. E uma das coisas que eu achei espetacular é que coisa boa que tu foi viver com a tua família, que coisa boa que tu tem tempo para cortar o cabelo, coisa boa que tu tem tempo para fazer a tua barba, coisa boa que tu tem tempo. Ele não sabia mais o que era ter tempo. E é verdade, ele comandava... Eu assisti aquele documentário do JN, ele comandava um Boeing todos os dias. O Jornal Nacional, ele é um dos programas de TV mais assistidos do planeta Terra. Planeta Terra. Olha a responsabilidade que esse cara carregou durante 30 anos nas costas. Foda. Ele era comandava, como tu também. Durante muitos anos carregou uma grande responsabilidade. Ali era o mais dividido, né, Dudu? Assim, não tinha uma responsabilidade tão grande, né? Só em cima de mim, né? A pauta era pensada total, assim, eu acredito que tu esteja falando do timeline, né? Enfim, mas a gente era amigo, né? Então era fácil de... Mas falar com as pessoas é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Ainda mais falar num canhão como a gaúcha, né? Eu falo pros caras lá, né? A camiseta, sabe? Nenhum jogador é maior que um clube, né? É difícil um jogador... O Pelé é maior que o Santos. Precisamos de um vinho aí, uma cerveja, um chopp aí pra abrir essa discussão. Mas o Messi não é maior que o Barcelona. Né? O Rogério Ceni não é maior que o São Paulo, o Falcão não é maior que o Inter, o Fernandão não é maior que o Inter, sabe? O Renato não é maior que o Grêmio. O Grêmio é maior que o Renato. Eu acho que estes times seriam menores, muito menores, sem eles, sem dúvida. Certamente. A colaboração deles todos é gigantesca, né? Mas é difícil, né? É difícil. Muito difícil. Sim, sabe? Uma instituição... A entidade, assim, sabe? Eu falo isso da menor. Gaúcha. Assim, tu pode ser o maior sucesso da Rádio Gaúcha, a maior audiência da Rádio Gaúcha. Não acha que é tu. Quer dizer, desculpa. Óbvio que tu tá colaborando para isso. É óbvio que tu tá ali... É difícil criar um outro comunicador. Mas vamos lá, cara. É uma coisa, o Sala de Redação. Tá? O Sala de Redação perdeu nos últimos 15 anos o Paulo Santana, o Kenny Braga, o Vianney Carlet, o Rui Carlos Rosselman,
o Lauro Quadros, o Davi Coimbra, o Cacalo, O próprio Ranzolin, que era um sucesso. o próprio Ranzolin. E é o programa de maior audiência. Da Rádio Gaúcha. Tem 2 horas de duração, uma folha comercial que deve bater 1 milhão e pouco por mês. Tô sendo bem econômico. Sem nenhuma informação, tô chutando. Sucesso de público, sucesso de engajamento, crescendo. Né? Não é um programa feito para vídeo, é um programa de rádio que é captado com vídeo. Certo? Então ele tem ainda um potencial de crescimento gigante para isso, né? E tanto que a ideia de 2 horas foi para isso. Foi uma sacada maravilhosa lá dentro. Aumentou o número de patrocínios e tem mais tempo para falar das coisas. Espetacular. Entre os repórteres lá, né? Então, Dudu, por que é forte? É forte porque tem camisa, cara. Né? O que possibilita hoje? Possibilita hoje um cara que nem tu. Se não existisse o Steve Jobs lá e mais um monte de amigo dele do Vale do Silício, não tinha, Dudu. Eu não te conheceria. Tu lutaria, tu faria uma faculdade aqui na PUC, de jornalismo, ou em qualquer outro lugar, no ensino, sei lá onde. Né? Aí tu formaria, aí tu lutaria num funil para entrar na RBS, ou na Bandeirantes, ou na Guaíba, certo? E aí tu começa a trabalhar devagarinho, aí tem todos os estágios, que eu acho bem bonito, né? Só que ninguém lembra do primeiro vídeo do Dudu News, né? Que ninguém assistiu, né? É verdade. Ninguém lembra, né? Acho que 10 pessoas assistiram esse Pois programa. aí tu fez o segundo. Por que tu fez o segundo? Porque Foi um fracasso. Mas essas 10 tinham depositado Aí alguma foi coisa. 15, Foi um fracasso. caralho. O que aumenta 50% na nossa vida? Sabe o que eu inventei na época? Agora eu lembrei que tu falou. Assim, o Dudu News ele começou no meu quarto com a minha mãe e meu pai. Eles botaram umas iluminações assim, não tipo essa, mas umas iluminações tipo estúdio de TV. Compraram uma bancada e falaram, te vira, agora apresenta e faz no Facebook Live. E olha só que engraçado, o que eu fazia? Tinha 10 pessoas assistindo. Eu inventei, porque um amigo do meu pai disse pra ele que ele assistia o Dudu News na TV de casa, ele transmitia o Facebook Live pra TV, Tá. e 4 pessoas assistiam. Então eu inventei o seguinte, bom, se o amigo do meu pai assiste em 4, Já estamos com 40 aí na eu regra tava de com três. 40, porque cada um assiste com 4 pessoas em média. Eu inventei 10 pra essa na 40. época. E eu lembro que eu fiz um post, pessoal, nós tivemos 300 visualizações, na verdade 1.200. Porque em média 4 pessoas assistem por Tão grande tela. essa família, né? Tão grande essa família. Então assim, olha que interessante, olha o que a gente cria pra se motivar. E são fases da vida. É isso aí. E é isso que eu quero falar contigo agora. Fases da vida. A gente falou aqui sobre... A nossa conversa tá perambulando por isso, né? Tá maravilhosa. Tá Eu não perambulando tenho por tanta isso. coisa que nós falamos sobre Fameco, sobre Santana do Livramento, sobre RBS, estágio, Entretenimento Atlântida, Pretinho, TV Com, Timeline, Sala de Redação. E aí chegou o fatídico agosto de 25, quando o Potter decide voltar e cuidar do seu maior patrimônio, digamos assim. Tá pertinho, ver como é que é, né? Como é que tá sendo isso? Cara, tá sendo maravilhoso nesse sentido, assim, né? Quem tem filho sabe que também eles podem ser terríveis. Pode arrebentar com a tua paciência. De verdade. Pra minha mulher é uma grande notícia ela dividir isso, né? Porque ela ficava mais em casa do que eu. Então eu tô lá. Né? E aí tu ouve que a palavra mais falada numa casa é manhê. Manhã. Certo? Para mudar para pai, tu tem que estar presente, então eu preciso de mais tempo lá para eles entenderem que eles podem resolver algumas coisas comigo, não com ela. Ao mesmo tempo, eu estou vivendo de trabalhos temporários, né? A palestra é um trabalho temporário. Fechou a palestra, foi lá, dei, acabou, fechou, daqui, pagamento, deu, acabou. Certo? É temporário. Então eu tenho que entregar a melhor coisa. Então eu tenho que melhorar a minha entrega de internet. Tem vários desafios de entrar no LinkedIn de verdade, de ter material ali, melhorar meus stories, deixar mais claro que eu sou um palestrante hoje, né? Porque os estudos para palestra eu consegui organizar. Sabe? Porque, Dudu, quando tu começa a enxergar o mundo com o olhar que eu tô tendo hoje de escuta, e nisso eu tenho skin in the game, né? Porra, 25 anos escutando pessoas, né? Né? E a tua palestra sobre amizade, o título é o seguinte: tem amigos e fique rico. O rico entre aspas, né? Que eu falo sobre essas relações, assim, sabe? Acabamos de lançar um TEDx lá que eu gravei em Minas Gerais, que a gente vai trabalhar melhor ele. Tá no YouTube um TEDx meu que se chama exatamente isso: tem amigos e fique rico.
Porque isso, a partir disso nasceu uma nova palestra, porque o mercado começa a pedir mas tu não tem mais uma palestra? Eu quero que tu volte aqui. Enfim. Então, o estudo para palestra não é top, porque eu tô lendo Moby Dick, tá? E ali tem alguma coisa que eu posso usar. Sabe? Então, quanto mais tu lê, quanto mais tu assiste, quanto mais tu presta atenção no mundo, mais elementos tu tem para chegar no palco e desempenhar. Porque uma palestra não é só conhecimento, sabe? Eu conto uma história, que é uma história de por que a gente precisa escutar. A gente precisa escutar primeiro para a gente entender as tecnologias que estão chegando, depois a gente precisa escutar as outras pessoas, não tem como fazer. É a primeira vez que no trabalho tem 3 gerações, Dudu. Tem 3 gerações trabalhando junto. O cara se aposentava com 60 anos, o cara não ia lidar com um cara de 18, entendeu? Agora tu tá trabalhando com 65, tem a geração que tem 40 e tem a geração que tem 20 anos, que é a geração Z, que é completamente diferente do que muitas vinham vindo, né? O cara fica 3 meses, larguei. O cara da geração Z, o cara acha que em julho tem férias. As férias de julho, entendeu? As férias de julho. Sabe? Porque a vida é fácil pra ele, né? Tudo foi muito dopamina, né? Tudo foi muito aqui, ó, rápido de resolver. Muito. E o trabalho é demorado. O trabalho, às vezes, é 4 anos num setor. Tem um documentário que eu acho que se chama The Dreams of Sushi. Jiro. J-I-R-O. Dreams of Sushi. O documentário é feito pelo cara que fez o Chef's Table. Tá. Sabe aquela mega série Sei, da Netflix, Chef's Table? Os documentaristas fizeram, que é um cara, um senhor, no Japão, que faz o melhor sushi do mundo. O restaurante dele é uma galeria de uma entrada de metrô. E aí, o documentário é um documentário sobre o Japão, na real. Eles usam um sushi man pra contar a história do Japão. Sabe o que é? Tá, tu quer entrar pra trabalhar lá? Quer. Tu vai ficar 5 anos fazendo arroz. O arroz de sushi. Até ele ser perfeito. Tá, agora passei pra cortar peixe. Não. Agora tu vai ficar 5 anos batendo alga. Aí bate a alga 5 anos. Tá, agora tu vai aprender a lidar com faca. Tá, mas então me dá peixe. Não vai estragar peixe. Faca. Aí depois tu vai botar a mão. Com 25 anos tu vai poder fazer um nigiri. Eu tô exagerando aqui, tá? Mas é incrível, sabe? É isso que tinha que ser a vida. A gente perdeu isso. Essa coisa de tempo a gente perdeu. Etapas, fases. Porque algumas coisas realmente são atropeladas, entende? E mesmo aquilo que a gente acha que foi atropelado, né? Teve um tempo, entende? Vou pegar lá o Charla Podcast. Os guris já estão há bastante tempo conversando. Sabe? Agora são um dos maiores podcasts do Brasil. Mas eles fizeram um monte de programa que pouca gente escutou, entendeu? A gente não consegue entender que tem uma jornada naquilo. Que tem parece papo de coach agora, né? Mas é real, cara. É real. É real. Tem que viver o dia. Tu vive o Duda News todos os dias. Sabe um comentário que me deixa bravo dentro desse aspecto? Tu tá começando. Te acalma. Não é assim que funcionam as coisas. Quando é que tu começou? Fazem 10 anos. Década. Eu sei que é pouco tempo. Sem dúvida alguma. Não, tô mas dizendo não que eu quero é um aprender, mês. Mas não é um mês. É uma Eu não nasci década. ontem, é uma década. Isso é uma coisa difícil, porque hoje a liberdade que a vida e o tempo nos dá permite a gente conhecer realidades muito malucas, né? Inclusive as de pessoas que não têm vergonha nenhuma de expor, que são arrogantes, que têm um ego lá em cima. E aí botam esse comentário. Tu tem muito para aprender, tu tem muito para colher, né? E se tu tem dentro de ti já feito essa realidade que eu tenho muito para aprender, eu tenho muito que Mas colher, é evidente. isso não dói. Não dói. O cara acha que tá te agredindo, tu assim, não é verdade. E isso aí, tá, Porque é isso aí tá mesmo. certo. É isso aí mesmo. Tá certo. Eu lidei, né? Eu lido ainda, mas assim, eu trabalhei com gente muito, muito, muito talentosa. Muito talentosa na minha vida. Foi um presente que o Grupo RBS me deu. Né? Gente muito foda. Né? E muita dessa gente tinha um ego muito elevado. Então eu comecei a achar divertido isso. O que muita gente achava que era um problema, eu achava diversão. Se tu começa a entender o ego da outra pessoa como uma coisa divertida, isso te diverte. Os exageros, porque o ego é uma coisa exagerada, né? É uma coisa exagerada. Então, como eu comecei rapidamente a lidar com egos muito grandes, isso pra mim foi muito bom. Sabe? Porque tu tem que ter um ego, né? Tu tem que se defender. O ego, às vezes, é uma defesa tua, né? Mas, assim, como eu vi muitas atitudes ególatras, eu sempre olhei isso com uma cara de riso, assim, sabe? Tá, entendi, mas, né? Enfim, não precisa ser. Isso aqui não é... Isso não transforma a pessoa em uma pessoa ruim. E quando tu começa a entender isso das pessoas, começa a ser legal.
sabe? Então eu me dou bem com muita gente diferente, assim, sabe? Às vezes eu era o elo entre duas pessoas que não se gostavam muito, sabe? Que não se davam muito bem, enfim. Eu sempre tava no meio, assim. Eu sou um cara de juntar gente, assim, sabe? Eu acho isso legal. Que massa. Né? Isso fez bem pra minha profissão. Porque quando eu me despeço, por exemplo, lá na RBS, cara, o carinho que eu recebi, assim, foi... Eu tive muitas despedidas. Eu tive uma despedida do Pretinho. Tá no ar lá, eu chorando com os guris. Eu tive uma despedida do Bola, tá lá eu chorando. Os me deram de presente meu pai e minha mãe chegando no estúdio de presente, de surpresa. E foi um presente. Massa. Eu tive uma despedida linda no Timeline, né? Eu vivi uma despedida das mais doloridas no ar, porque o Davi Coimbra morreu enquanto nós estávamos no ar. Eu e a Kelly estávamos no ar. Ah, eu lembro disso. Quando a Andressa Xavier entrou e deu a notícia. Ligar o rádio pra escutar isso. E a gente mudou já a programação total, assim, em homenagem ao Davi, né? Que, além de ser um colega de trabalho, era um grande amigo meu. Eu perdi o Marcão. Marco Antônio. Tu falou do Marco Antônio, do narrador. Tô falando do Magro Lima. Ah, do Magro Lima, desculpa. Na época do Pretinho. Claro, meu Deus. E o Marcão, ele ficou... O Marcão teve uma doença, assim, que até hoje a gente não tem certeza de qual é. Mas ele foi perdendo movimentos no corpo e a voz dele foi afetada. Ele ficou anos no ar falando de uma maneira afetada, essa palavra. E eu tinha um programa com ele semanal chamado Era Uma Vez no Oeste. Eu, ele e o Escola. Eu lembro. Que era uma delícia de podcast fazer. As pessoas até hoje, cara, que saudade do Era Uma Vez no Oeste, enfim. E ele tava no ar com a voz assim, e as pessoas debochavam, tá no ar bêbado, tá drogado. E o cara ali. Até um dia que ele, por escolha própria, falou assim, cara, eu quero falar que eu tenho no ar. Foi emocionante aquele dia. Sabe? Porque ele tem um filho dele, o Nano, que é amigo dos meus guris. A mulher dele é maravilhosa, a Lisângela, uma amiga minha, uma irmã, a doutora Liz. E a coragem dele de falar e de suportar o que ele lia, porque eu lia, cara, me dá vontade de ir na casa do cara. Seu imbecil, tu não tá vendo que o cara tá doente? Seu filho de uma puta. Tu não tá vendo que esse cara tá doente? Ainda mais que ele é teu amigo, né? Pô, o cara é ele ali, dele. E ele ali rindo. Aí eu olhava assim, pô, esse cara é demais, esse cara tem outra coisa nele. Davi, câncer, 10 anos. Convivendo. Uma felicidade de olhar as coisas, sabe? Cara, esse cara tem alguma coisa pra nós, né? Enfim. E aí tu vai lidando com pessoas. A minha palestra fala muito disso, assim. A minha nova palestra, que é de amizade, fala do Marcão e do Davi. Eu passo por eles ali. Claro que... Porque eu tive sorte de ter amigos que espalharam o talento deles em veículos de comunicação, né? E as pessoas ficam pelo caminho, né, Dudu? Ninguém vai com a gente até o final. Pode ser a gente que tem o caminho interrompido, né? Mas, enfim, tô falando demais. Que coisa linda isso. Tava com saudade de falar bastante. Pode falar. Aqui tu tem liberdade total. Eu tenho até uma reunião aqui, mas os guris acho que eles devem me representar lá. Mas não vai perder dinheiro, cara. Não, mas sabe que é importante, às vezes, a gente parar tudo que a gente tá fazendo. Eu tenho um sério problema com o celular, deixei meu celular lá, não quero nem saber o que tá acontecendo. Você tá mandando WhatsApp, você tá mandando Reels. Mas eu escutei e refleti muito sobre a nossa conversa, porque eu tenho um carinho enorme por ti, tu sabe disso. Gosto muito de ti. Acho tu um exemplo de pai, de pessoa, de profissional, de amigo. Como é bom poder estar convivendo contigo mais e que essa convivência aumente cada vez mais. Você vê um churrasquinho, né? Eu vou te pagar o churrasco. O primeiro eu pago, é um costume que eu tenho. E tu falaste assim... Não, mas eu quero que tu asse a carne. Não, eu asso. Eu faço. Tu quer na grelha, quer no espeto. Na grelha. Decide. Tá bom. Tá, Mal passada. pra mim. Sabe onde é que eu compro carne? Meus amigos riem da minha cara. Porque eu faço um esforço. Eu vou até Canoas, no mercado industrial. Lá na Niterói. Saio de Novo Hamburgo, quando eu tô voltando de Porto Alegre, normalmente. Entro, vou até o final da Niterói. Lá na última rua é o mercado industrial. Melhor carne que eu conheço. Olha aí. Os caras, quando chegam lá, eles já começam, olha quem chegou. Eles compram o boi, o dono do mercado compra o boi, tem fazenda, e eles pegam o boi que eles querem e fazem a melhor carne que eu conheço. E essa carne que eu vou te servir quando tu vier comer churrasco comigo. Viu? Informação. Informação. Mas foi muito bom te receber aqui. Obrigado, Zé. E eu quero encerrar essa conversa te perguntando, se eu falei que um pai pensa no futuro daqui 10, 20 anos... Quem será o Potter de amanhã? Cara, eu nunca, na minha carreira... Foi legal estar aqui nesse prédio de novo, porque eu lembro... Eu entrei nesse prédio com 18 anos de idade, então eu fiquei aqui 18, 19, 20, 21, tá? Eu lembro do medo
Esse é um prédio de aprendizado, né? Eu fiz a faculdade aqui, mas era um prédio, tá aí. Como é que vai ser? Não tem muita profissão, não tem muito jornalista. E tem pouco e é mal pago. Não tinha internet. Não tinha lado B, entendeu? Ou uma opção B. Ou tu entra no meio de comunicação ou já era. Ou tu vai para assessoria de imprensa, que não era uma coisa que eu queria fazer. Então, eu tive muitas manhãs aqui na Famecos, aqui, com muito medo assim, da vida, sabe? Do que vai acontecer. Aí veio o estágio, eu pensei, tô dentro do grupo RBS, tô dentro do maior grupo de comunicação do sul do Brasil. Aí, vão ficar comigo. Não tinha vaga. Fico 6 meses empregado. Medo. Aí eu entro na Atlântida. Resolvido. Mas aí passa ter outros medos, assim. Eu acho que ter esse medo é um bom medo, tá? Do que vai acontecer, faz com que a gente se mexa. Que a gente se esforce mais, que a gente melhore, que a gente entenda que a entrega é diária, né? Então, eu não tenho muita linha de raciocínio, assim, Dudu. Eu deixei portas escancaradas no grupo RBS, mas eu quero viver por inteiro, porque teve lá nas conversas internas assim, então o problema é, vamos conversar de uma outra maneira aqui. Vamos melhorar a tua vida financeira, blá, 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 blá. Não, eu preciso viver isso. Depois, quem sabe? Aliás, desculpa, nem teve essa provocação deles. Teve uma frase, não adianta nada a gente falar de vida financeira, porque eu já saquei que tu quer mergulhar no outro mundo. Que sabe? Bom que a RBS entende isso. A minha saída foi bonita, assim, sabe? Coisa linda. Né? De ter lá a despedida, de ter falado, cara, o cara tá saindo, tinha homenagem, gente chorando, gravações, aquelas coisas todas, sabe? E a vida continuou no outro dia. Foi uma sexta, numa segunda-feira, tava programa no ar. Entendeu? Enfim, e assim é a vida. Mas, então, respondendo, eu não penso muito. O que eu penso é que eu preciso dar mais palestras. Para eu dar mais palestras, eu preciso melhorar a minha palestra. Sabe? Para eu melhorar minha palestra, eu preciso ter tempo para estudar e melhorá-la. Eu preciso entregar mais conteúdos meus próprios, de qualidade, que conversem com esse ecossistema que eu tô hoje. Então, eu tenho coisa para fazer, cara. Então, eu tô preocupado em trabalhar e entregar melhor. Sabe? Porque até hoje, na minha vida, quando eu fiz isso, as coisas aconteceram. Sabe? Eu não tenho um sonho de ir para Sport TV, de ir para Globo, de ir para BBC. Eu tô pegando... Eu sou jornalista, né? Não tem sonho. Isso não é um sonho, entendeu? Mas vai acontecer? Não sei. Então, por que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a felicidade agora aqui. Em cada videozinho que eu gravo, em cada entrevista que eu gravo, em cada palestra que eu dou, sabe? Enfim, é isso que eu preciso. Tô felizaço. Eu não tava infeliz na RBS, entendeu? Mas eu tinha dentro de mim que eu precisava dar um peitaço. Boa. E ele tá sendo dado. Eu tô no meio, eu tô começando a peitaço. Sabe? Vamos imaginar que eu tô me atirando na água. Nem caí na água ainda. Eu tô aqui ainda mergulhando aqui, sabe? Pra ver o que vai acontecer, sabe? Quer dizer, mergulhando não. Eu tô no ar. Né? Então, vamos embora. É isso a vida. Vamos testar. Se der tudo errado, bato de novo nas portas aí que ficaram abertas. Pra mim, ou de casa. Né? Enfim. Ou enfim, lido com outras coisas, vou fazer outras coisas, né? Agora é comigo. Luciano Potter. Obrigado. Mesmo. Sabe que tu pode ser confundido, né, com muita gente que orgulhou esse mundo e tu é um deles, né? Luciano P pode ser o Luciano Potter, como pode ser o Luciano Pavarotti, como eu te disse. Sabe que é uma coisa engraçada? Eu gosto de música clássica. Porque meu avô, a vida inteira, eu aprendi... Eu devo o que eu faço hoje ao meu avô, né? Meu avô, ele foi diretor do Grupo Sinos e acionista da empresa, segue até hoje, mas foi diretor durante 40 anos. E eu, desde piá, ia lá encher o saco. Aí meu avô tinha o iPod no carro e o iPod tinha 10 mil músicas clássicas. E das 10, 8 mil era de um Pavarotti. Dos Três Tenores, Plácido Domingo, José Carreiras. E aí eu encerro esse programa porque a tua palestra é sobre amigos. Falando em Luciano Pavarotti, em Três Tenores, tu sabe a história do Plácido Domingo e do José Carreiras? Sabe quem são esses dois? Claro. O José Carreiras teve leucemia, não tinha como pagar o tratamento, ele era inimigo do Plácido Domingo, como o Plácido Domingo era inimigo dele. O Plácido Domingo criou uma instituição social para bancar o tratamento do José Carreiras, eles eram grandes amigos, são grandes amigos até hoje, formaram para mim o maior trio mundial da música clássica, em Roma, em 7 de julho de 1990, com os Três Tenores. E estão aí até hoje, nos dando a oportunidade de ter bons amigos e de valorizar a presença de estar com bons amigos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por estar aqui, meu amigo Luciano Potter. E um beijo na galera da ProHub aqui também, que fazia tempo que eu não via eles. Baita dia pra mim. Coisa linda. E próximo compromisso nosso, daí vocês vão ter que
aguardar o convite, porque se nós formos bancar churrasco para todo mundo, deve ter umas 10 pessoas pra assistir isso aí. Dá pra A gente pensar. faz uns stories lá. A gente faz uns stories. stories. A gente faz uns stories. Mostra pra galera. Beijo no coração. Muito obrigado. Igualmente. Beijo. E eu esqueci de falar, vocês me perdoem, meus queridos parceiros, Unimed Vale dos Sinos, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed, são 50 anos no Vale dos Sinos, sempre à tua disposição com o Complexo Hospitalar da Unimed lá em Novo Hamburgo, e vem aí o Complexo Hospitalar de São Leopoldo. E Calçados Beira Rio com a sua linha Activita, pensou em atividade, pensou em vida, pensou em Activita. A gente se vê semana que vem. Boa noite, bom dia ou boa tarde. O horário é você quem decide, não é mesmo?